O teu propósito é quem tu és. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o teu propósito não está aí à espera de ser descoberto. O teu propósito não tem nada a ver com o trabalho que tu vais desempenhar. O teu propósito não tem nada a ver com o que a sociedade acha hoje em dia. Eu acreditei durante muito tempo que o meu propósito estava ligado ao trabalho que eu ia desempenhar, ao negócio que eu ia ter, etc. Eu sempre achei que o meu propósito era fazer algo nesse sentido, mas não é. O meu propósito é eu ser quem eu verdadeiramente sou, só desligar isto aqui, ser quem eu verdadeiramente sou para o mundo. Porque quando eu sou quem eu verdadeiramente sou para o mundo, quando eu me entendo e eu revelo a minha identidade, eu começo a perceber as coisas, eu começo a perceber o que é que eu gosto, eu começo a perceber o que é que eu tenho facilidade para fazer, eu começo a perceber o que é que eu tenho curiosidade, eu começo a perceber o que é que me interessa, eu começo a perceber tudo. Quando eu sou quem eu verdadeiramente devo, quando eu ajo e mostro a minha identidade verdadeiramente como ela é, as respostas começam a aparecer. Mas nós vivemos num mundo que acontece duas coisas quando tu revelas a tua identidade. Ou tu és criticado, ou tu és recompensado por isso mesmo. Voltando aqui ao criticado, o que é que acontece quando uma pessoa revela quem verdadeiramente ela é e é criticada por isso? A pessoa tende a esconder isso, tende a esconder a sua verdadeira identidade. Quando alguém usa uma peça de roupa e é gozado por tal, mas a identidade meio que se... Assim, um exemplo tosco, ok, é só para vocês entenderem. Mas a identidade dela está usada, está ligada àquele tipo de estilo. Está ligada àquilo, só que ela foi gozada por aquilo, e então ela agora já não usa aquilo, ou seja, enterrou a identidade dela. Quando ela é criticada por uma opinião que deu, a pessoa vê ali tanta crítica, toda a gente a dar-lhe em cima, ela tende a não revelar mais as opiniões dela, ou seja, enterra ainda mais a sua identidade. E eu vejo isso principalmente nos jovens hoje em dia, porque eu olho para eles e eu vejo eles querem ser todos muito iguais, muito parecidos, as mesmas roupas, os mesmos cortes de cabelo, os mesmos gostos, porque normalmente nessas idades, eu acho, isto é puramente a minha opinião, eu acho que nessas idades existe mais a crítica e o gozo quando tu te revelas verdadeiramente. Quando tu revelas verdadeiramente a tua identidade, eu acho que existe mais esse tipo de críticas e o propriamente gozar com a pessoa, e então como são crianças e não têm, a priori, não têm a identidade delas firme, porque elas ainda estão a perceber quem é que elas são, elas tendem a enterrar essas coisas, e enterrando essas coisas, elas cada vez ficam mais longe de quem elas verdadeiramente são, e portanto a identidade às vezes está aí, está debaixo daquelas opiniões que tu escondeste porque recebeste críticas, está debaixo das vezes que foste gozado porque fizeste alguma coisa ou porque disseste que gostavas de tal coisa. A tua identidade está debaixo dessas críticas. Agora, falando das pessoas que são recompensadas pela identidade delas, nós vemos isso muito em pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas, normalmente, elas tendem a mostrar verdadeiramente quem elas são e são bem-sucedidas por isso mesmo, porque elas são quem elas devem ser. Ou seja, o teu propósito é seres quem tu és para o mundo. Ou seja, a identidade está completamente ligada àquilo que tu gostas, àquilo que tu tens facilidade para fazer. Era isso que eu estava a dizer, tipo, quando tu começas a perceber quem tu és, tu começas a perceber quais é que são as áreas ou as funções que tu naturalmente és bom a fazer, naturalmente o problema que tu consegues resolver, as coisas que tu tens facilidade para fazer, e quando tu começas a perceber essas coisas, eventualmente surge um trabalho para ti. Ou seja, quando tu manifestas a tua identidade, as coisas começam a aparecer. Tu começas a perceber melhor o teu propósito, porque tu começas a perceber-te melhor a ti mesmo, ou seja, a identidade vem ao teu propósito. Se tu queres saber o que é que tu estás aqui a fazer e o que é que tu vieste aqui fazer, tu primeiro tens de perceber quem é que tu és. E tu tens que ser quem tu és para o mundo. Tenho um exemplo disso que eu, quando descobri, fiquei mesmo fogo. Isto só comprova ainda mais, portanto, como é lógico, eu sou cristão, portanto, este exemplo para mim marcou-me ainda mais, que é, na Bíblia, quando Moisés perguntou o nome a Deus,
Deus diz, do meu nome é eu sou. Ou seja, Deus está a dar a entender que a identidade é quem tu és, é o teu propósito. Quem tu és vai-te mostrar tudo o que tu tens que fazer. Tu vais entender o mundo, vais-te entender a ti mesmo e tu sendo tu para o mundo vai-te recompensar por isso. Agora, claro, podemos ter pessoas que vão dizer mas eu sou vagabundo, eu nasci para ser vagabundo. É assim, a minha visão cristã leva-me a crer que, obviamente não, ninguém nasce com isso inserido. A minha visão em relação a esse tipo de coisas é que tudo depende de uma educação. E uma educação bem dada serve para quê? Para nós adormecer o mal que há em nós e fazermos sobressair o bem que há em nós. Isso é uma boa educação. Agora, como eu disse, eu não concordo que X nasceu para ser vagabundo, este nasceu para ser aquilo, este nasceu para ser aquilo, porque, como é lógico, todos nós temos que ter valores comuns para a sociedade. Nós não devemos ser todos iguais, porque sendo todos iguais ninguém tem nada a acrescentar e não vai haver nada novo e vamos estar todos ali. Sendo todos diferentes, ninguém vai concordar em nada. Portanto, nós temos que ser únicos, mas ao mesmo tempo temos que concordar que existem valores comuns que engrandecem a sociedade em geral. Portanto, a minha mensagem de hoje, se tivesse que resumir tudo, seria esta, é que o teu propósito não é algo que está escondido dentro de ti, o teu propósito é algo que se vai revelar quando tu começares a ser quem tu verdadeiramente és, e não quem o mundo te diz para ser.